E aí, pessoal, tudo bem? É inegável que tivemos um ótimo ano para quem se interessa por Lost Medias. E para finalizar a programação especial do final de ano em grande estilo, eu convidei a Nostalgia para me ajudar a relembrar de 10 Lost Medias que foram encontradas em 2022. E vamos começar com os materiais da primeira versão de Shrek do Chris Farley. Olha, eu já falei muito sobre esse assunto aqui no canal. Eu sinceramente não tô afim de abordar esse tema agora, mas eu reconheço que é uma das Lost Medias encontradas mais importantes do ano, então ela tem que ser citada. Já que esse vídeo é uma collab com a Nostalgia, eu vou pedir para que ela comece. Então, Nostalgia, por favor, comece falando. Pode deixar que eu começo falando, Lucas Nauta. Fala pessoal, aqui é a Nostalgia e sejam todos bem-vindos a esse vídeo. E eu começo aqui com uma descoberta muito esperada pela comunidade Lost Media, que é o Shrek do Chris Farley. A ideia inicial era adaptar o livro do Shrek, e era o início da DreamWorks. O filme contaria com Chris Farley, comediante que estava no auge naquela época, e assim ele seria o dublador do personagem principal, e gravou boa parte do filme. O longa acabou sendo cancelado e remodelado após a sua morte em 1997, assim alterando o roteiro, colocando Mike Myers como a nova voz e se distanciando bastante da primeira versão. E até esse ano o que a gente tinha em relação ao filme eram apenas alguns screenshots, storyboards, modelos de personagem e a descrição do que seria um vídeo teste de animação. Mas no segundo semestre de 2022 encontraram vários materiais, e talvez seja a Lost Media com mais atualizações do ano. E entre eles estava o trecho do vídeo do teste chamado I Feel Good, referência à música do James Brown, pois o Shrek começaria o vídeo cantando essa canção. E essa foi a descoberta que mais chamou a atenção, pois com ela deu para ter uma ideia mais clara de como seria o tom do filme. Mas não parou por aí, após isso também tivemos mais outras descobertas. Aliás, já existem vários vídeos do Lucas Nauta explicando de uma maneira bem detalhada sobre todas elas. Outra descoberta de 2022 que impactou a comunidade internacional de Lost Media foi o comercial de Got Milk com o Bob Esponja. Esse comercial foi veiculado no início dos anos 2000 e foi de fato uma das buscas mais intensas do ano. Por um bom tempo, a única prova da existência desse material eram relatos de pessoas que diziam se lembrar da peça publicitária quando eram crianças. E foi assim até um usuário anônimo do servidor Nickstory do Discord publicar uma captura de tela com o dito comercial sendo exibido. Mas enfim, essa Lost Media foi encontrada em outubro desse ano, em uma qualidade muito boa, e vale lembrar que também tem vídeo aqui no canal sobre o assunto. Lá eu conto mais detalhes sobre essa história e você também pode conferir o comercial na íntegra. As Aventuras de Sonic foi um desenho inspirado no mascote da SEGA, produzido pela Dick Entertainment no início dos anos 90 e exibido pela primeira vez no Brasil na TV Colosso. O desenho tinha um segmento educativo chamado Sonic 6, ou Sonic Diz em PTBR, que era algo bem tradicional naquela época. E esse segmento sempre acontecia no final do episódio e mostrava o Sonic ensinando diversas lições para as crianças, que abordam desde os temas mais simples, como cuidado com brincadeiras perigosas, até assuntos mais delicados, como assédio. A grande questão é que a Globo sempre cortava essas partes em suas exibições, então por muito tempo esses trechos com a dublagem clássica se encontravam perdidos. Mas em 2022 foram descobertos alguns desses trechos dublados retirados de VHS produzidos pela Tectoy, fazendo com que a mídia perdida se tornasse uma mídia parcialmente perdida. E já que a Nostalgia falou de Sonic, eu decidi falar sobre o seu principal rival na indústria dos games, né, o Mario. E no caso aqui, eu não vou citar sobre a dublagem dos desenhos de Super Mario Bros, porque tem um vídeo bem completo com a participação do Nintendo Fan e do Maxwell, então quem não viu, vá conferir. Mas aqui neste vídeo especificamente eu quero falar sobre um jogo mesmo, né? Na verdade uma tech demo chamada Mario Kart XXL do Game Boy Advance, que foi criada pela Denaris Entertainment Software em 2004. O seu objetivo, inicialmente, era demonstrar a capacidade do GBA tecnicamente falando, né? O cartucho com essa demo
primariamente foi encontrado pelo youtuber Steven78, que na época postou uma gameplay em seu canal e afirmou que não planejava disponibilizar a ROM para o público. Foi então que em 2015 o Steven decidiu vender esse cartucho por $600 para um comprador desconhecido. Aí o tempo passou e no final de 2020 o grupo Forest of Illusion começou a buscar a origem desse comprador, né? Quem que foi que comprou esse cartucho? Porque de alguma forma ele poderia ser esse ponto-chave para que a gente pudesse ter acesso a essa demo. Bom, eles acabaram encontrando o comprador e apenas no dia 14 de outubro desse ano foi publicado algumas capturas de tela reproduzidas por meio de um emulador. Era um sinal de que muito em breve a gente teria acesso à demo de fato. E foi isso que aconteceu. 24 horas depois, a demo já estava disponível na internet, tornando-se acessível a todos. Essa versão de Sailor Moon, também conhecida como Saban Moon, é um episódio piloto que adapta vagamente o mangá japonês e a série de anime Sailor Moon. O episódio piloto apresentou uma mistura de live action e animação, bem como um elenco diversificado de jovens que lutam secretamente contra o mal. O piloto não foi escolhido para a produção e também não foi distribuído, porém o videoclipe de 2 minutos foi exibido em uma convenção da Anime Expo em 1998, onde foi gravado um vídeo por meio de uma filmadora. Acreditava-se que o episódio piloto era uma mídia perdida até a sua descoberta em 2022 pela youtuber Raymona. Aliás, ela fez um trabalho incrível e documentou toda essa descoberta em seu canal no YouTube. E se vocês quiserem saber mais sobre essa tentativa de americanizar a Sailor Moon, o Lucas também já tem um vídeo bem bacana explicando toda essa história. Raymona, versão americana de anime, seria impossível não aproveitar o gancho com a nostalgia para falar sobre Guardians of the Cosmos, outra descoberta da youtuber americana que primariamente estava buscando por materiais de Starstorm, né, uma versão em live action do mesmo anime. Tudo isso está registrado em um documentário e, bom, no final das contas, a Raymona acabou encontrando de maneira surpreendente uma adaptação ocidental com traços bem característicos das animações produzidas nos Estados Unidos. Essa descoberta é muito recente e a própria Raymona revelou que tem mais materiais para serem divulgados, mas ainda não temos atualizações até o momento, pelo menos até o momento dessa gravação. Lembrando que a Nostalgia tem um vídeo bem completo sobre essa e outras tentativas estadunidenses de adaptar Cavaleiros do Zodíaco e vale muito a pena conferir também. Popeye era um filme que estava sendo produzido pela Sony Pictures, que buscava reviver o personagem clássico em uma animação mais moderna, e que seria dirigido por Genndy Tartakovsky, conhecido por Samurai Jack, Dexter, Meninas Superpoderosas e Hotel Transilvânia. O filme estava previsto para ser lançado em 2014, depois foi adiado para 2015 e no final das contas ele nem chegou a estrear. Mesmo com um teste de animação muito elogiado, o Genndy acabou saindo do projeto em 2015 por questões criativas. E foi apenas em 2022, em uma entrevista ao site Decider, que ele confirmou o cancelamento do filme. Só que 24 horas depois da entrevista, um usuário do YouTube publicou o filme completo em Animatic causando terror na Sony, que derrubou o vídeo rapidamente. Mas era tarde demais, pois muitas pessoas já tinham salvado o material. Mal Encarnado é um spin-off do desenho As Aventuras de Billy Mandy da Cartoon Network. Essa obra não fez tanto sucesso e, por bastante tempo, contava com uma dublagem brasileira parcialmente perdida. No início, apenas o episódio A Torta que Me Amava estava disponível com a dublagem. Mais tarde, outros 6 episódios foram publicados aqui no YouTube, totalizando 7 episódios dos 32 que haviam sido dublados. Foi então que, em 2022, o canal de TV Tooncast começou a reprisar os episódios da primeira temporada. E foi aí que o Pedro, do canal Central Cartoon, resolveu guardar todos esses episódios, né? Ele conseguiu recuperar 23 episódios da primeira temporada de maneira autônoma, né? Gravando da televisão mesmo. No entanto,
também existia uma segunda temporada com 8 episódios, e essa se encontrava com a dublagem completamente perdida. Então o Pedro resolveu continuar sua busca, né? E durante a sua jornada ele acabou encontrando 6 desses 8 episódios por meio do Yatogami, que era um usuário de um fórum que ele também participava e que disponibilizou esses materiais quando descobriu que eles estavam perdidos. No final das contas, Mal Encarnado saiu de 1 para 29 episódios dublados. Inclusive, o Pedro é inscrito aqui do canal, ele compartilhou comigo todas essas informações que eu compartilhei agora, e eu vou colocar os créditos de quem ajudou ele na busca na descrição desse vídeo. E antes de passar para a nostalgia, eu quero aproveitar que eu citei o Central Cartoon para relembrar de uma outra Lost Media que agora está parcialmente perdida. No caso, eu estou me referindo ao Turma da Mônica na TV, né, o segmento do Bambu Luar, que apresentava os personagens do Maurício de Souza representados por atores de carne e osso, fantoches e bonecos animatrônicos. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo com vários detalhes sobre essa história, recomendo que assistam inclusive porque ele tá bem legal, porém naquela época não havia nenhum material sobre o programa disponível na internet. O mais legal é que, basicamente de maneira paralela, o canal Central Cartoon também publicou um trecho encontrado do programa. É um trecho pequeno, mas com ele já dá para ter uma ideia muito boa de como funcionava a atração. Além do mais, um outro inscrito do canal que, me perdoa, eu não me lembro o seu nome, eu procurei aqui, eu não consegui encontrar, mas se você estiver assistindo esse vídeo, deixe um comentário aí embaixo. Enfim, um outro inscrito publicou no subreddit do Lost Media Brasil, que inclusive é um local que, se você gosta de Lost Media, você precisa estar, tanto no subreddit quanto no servidor do Discord. Lá tem bastante gente bacana que todo dia tá falando sobre Lost Media, e ele me enviou, no caso, 3 imagens que seriam oficiais do programa. Essas imagens não parecem ser do material já finalizado, elas estão com cara de ser imagens de backstage, porque dá pra ver que tem uma espécie de chroma key atrás, azul, provavelmente eles colocariam um fundo com um céu mais bem detalhado e tal. Mas eu achei essas imagens maravilhosas, pois elas dão ainda mais vontade de assistir esse programa, né, de ter acesso a esse material. E para finalizar, temos o episódio 847 da Vila Sésamo, que contou com a participação da atriz Margaret Hamilton, representando seu papel como a bruxa Madoeste de O Mágico de Oz. Na época, o episódio foi bastante polêmico por ser considerado assustador demais para as crianças, e por isso nunca foi reprisado ou disponibilizado oficialmente. Por anos, esse episódio se encontrava perdido e muita gente duvidava que ele poderia ser encontrado novamente. Até que em 2022, um usuário compartilhou o episódio no Reddit de maneira anônima, dando fim a essa busca. Eu vou me despedindo por aqui. Primeiramente, eu sou muito grata por esse convite de collab e eu espero que vocês também tenham gostado dele. E por falar em Lost Medias, para quem não me conhece, eu também tenho um canal relacionado ao tema. Eu também falo de outros temas relacionados à nostalgia, programação antiga da televisão. Eu faço uns icebergs bacanas também. E quem quiser depois me conhecer, eu sou a Nostalgia e já seja bem-vindo ao meu canal. E chegamos ao fim dessa collab super especial. A ideia era encerrar o ano com chave de ouro e eu acho que deu para fechar 2022 em grande estilo. Agradeço a Nostalgia por ter topado essa parceria, o canal dela é excelente, quem ainda não conhece precisa conhecer, é obrigatório. E eu também agradeço a todos vocês que estão acompanhando o meu canal nos últimos meses. Muito obrigado mesmo. E se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever. Aqui tem bastante conteúdo sobre Lost Media, mas eu também falo sobre animações, um pouco de nostalgia, alguns outros assuntos meio aleatórios que por algum motivo eu acho fascinantes, enfim, tem bastante coisa legal. Eu espero que vocês todos tenham um Feliz Natal, um 2023 bem próspero e nos vemos no ano que vem.